Queridos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês? Eita, que saudade! A gente não vê a hora de passar esse tempo pra gente estar tudo junto, se abraçando, não é verdade? Mas o Senhor vai prover esse tempo pra gente, em nome de Jesus, né? Isso vai passar. Enquanto isso, a gente vai se falando aqui por canais remotos mesmo, matando um pouquinho a saudade, né? E o importante é a gente se alimentar sempre da palavra de Deus. Então, nesse tempo que você está em casa, aproveite, adolescente, para estudar, colocar os seus estudos em dia, né? Porque daqui a pouco as aulas começam de novo e ó, tem que correr. Aproveite esse tempo para ajudar seus pais em casa, aproveite esse tempo para ficar em família, para curtir sua família, mas aproveite esse tempo também para o teu relacionamento com Deus. Amém? Não se esqueça de fazer a sua devocional, não se esqueça de manter o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Isso é muito importante, tá bom? Bom, vamos fazer aqui uma oração antes da gente dar continuidade à lição de hoje. Senhor, graças te damos por esse tempo, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Na tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor governa sobre nossas vidas e que tudo está no teu controle. Hoje, louvamos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício esse que nos garante a salvação. Sacrifício esse símbolo de um amor incondicional. E nós agradecemos ao Senhor por isso, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor se ofertou em nosso lugar, para que um dia nós possamos estar juntos na glória, desfrutando a eternidade ao teu lado, Senhor. Muito obrigada. Fala aos nossos corações nessa manhã, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que a tua palavra nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo tema de hoje é: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor procurando a quem possa devorar. Essa palavra está em 1 Pedro 5:8. Bom, aqui a lição começa falando da história da Soninha. Soninha é uma garota que ama assistir novelas. E ela conta 3 novelas que possivelmente deve ter marcado bastante a vida dela, né? Porque ela ressalta justamente essas 3 novelas. Ela fala sobre uma mulher que foi assassinada, né? E o seu espírito reencarnou a fim dela reencontrar o seu grande amor, né? O homem que ela deixou, o viúvo que ela deixou. E quando esse viúvo se reencontra com a sua mulher reencarnada, então, eles vivem aquela história de amor novamente. Bom, depois ela conta a história de uma moça que foi assassinada por uma vilã. Essa vilã era a sua melhor amiga e ela acaba reencarnando para se vingar dessa vilã. E a última história que ela conta é de uma menininha órfã que perdeu a mãe muito cedo e todas as vezes que essa menina se sentia triste, confusa, o espírito da mãe aparecia a fim de animar, dar palavras carinhosas, sabe? Aconchego e tudo mais. Então fortalecia ali a menina naquele momento tão vulnerável dela. E era a parte que a Soninha mais amava. Bom, tem gente que acredita que gato tem 7 vidas. E os seres humanos? Quantas vidas tem? A palavra de Deus nos mostra que cada pessoa tem uma única vida. O Senhor nos fez de forma especial, única e preciosa. Quando nós vemos a descendência de Adão em Gênesis 5, do versículo 1 ao versículo 14,
A Bíblia mostra lá a descendência de Adão, né? E diz assim: Adão teve filhos, seus filhos tiveram filhos, e Adão morreu com tantos anos. Fulano teve filhos, que teve filhos, que teve filhos e morreu. Em momento algum, a palavra de Deus fala que essas pessoas, elas morreram e reencarnaram. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só que interessante, ninguém jamais será dois. Ou seja, um nesta vida, outro em outra vida. As pessoas foram criadas uma única vez, completas, corpo, alma e espírito, para viver uma só vida. Portanto, você foi gerado no dia da sua concepção com corpo, alma e espírito. Nunca existiu você antes de você e nunca vai haver um você depois de você. Então, você é único. Mas por quê? Que as pessoas acreditam nisso, né? Nessa questão de reencarnação. A gente percebe que isso é uma mentira do diabo para afastar as pessoas da cruz, né? Para trazer dúvida ao coração, para nos distanciarmos do propósito da salvação, para nos distanciarmos do propósito da cruz. Você tem uma vida só para viver. Aproveite a sua vida. Viva com sabedoria, né? Sempre quando a gente tem aula, eu sempre comento assim com vocês: olha, a vida que vocês têm aqui hoje, a forma como vocês vivem, dita como vai ser a eternidade. Então, vivam para servir ao Senhor, vivam da melhor forma possível para adorar ao Senhor, que teremos uma eternidade todinha juntos para a gente viver diante da presença do nosso Paizão. Olha que coisa importante, não há comunicação entre vivos e mortos. Outra mentira de Satanás. Vocês já devem ter escutado pessoas falando assim: olha, minha mãe foi conversar com um médium porque ela queria falar com o pai dela que morreu há tantos anos atrás e ela conseguiu, ela ouviu a voz do meu avô. Será que isso é possível? Que coisa estranha, né? Essa comunicação. Bom, quando nós nos deparamos com a história de Lázaro e o homem rico, lembra que está lá descrito em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, conta essa história muito rica pra gente, né? Onde a gente percebe a fundo que Deus não permite essa comunicação de quem já passou, né, dessa vida para outra, de quem já teve a sua passagem na morte. Ela não tem o poder de voltar mais. Então, quando você se aprofunda nessa história de Lázaro e o homem rico, isso é claro pra gente, de que não há essa comunicação entre vivos e mortos. Deus não permite que isso ocorra. Então, olha só, a Bíblia, ela é suficiente para os vivos. Eu não preciso consultar mortos para tirar alguma dúvida, para saber alguma coisa do futuro, não. Tudo que eu preciso saber está na palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Olha só, eu acho que vocês já ouviram falar naquela brincadeira do copo, não é? Onde as pessoas mexem com espíritos e tudo mais. E se alguém te convidasse para fazer essa brincadeira, o que você diria? É uma brincadeira que a gente já ouviu muito falar, mas a gente percebe, que quem procura se comunicar com mortos acabam falando com demônios. Se nós sabemos que Deus não permite comunicação entre vivos e mortos, que espíritos são esses então, né? Então, na verdade, pessoas estão falando com demônios. Mas como? Poxa, foi a voz
do meu avô, foi de fato a voz dele. Ou uma mãe que fala, não, foi meu filho, eu vi meu filho, ele veio, ele falou comigo, meu filho que já morreu há tanto tempo. A Bíblia nos mostra que Satanás, ele é poderoso, os demônios são poderosos para se disfarçarem, até de anjos de luz. Então, se o inimigo pode se disfarçar de anjo de luz, se disfarçar de uma pessoa, isso para ele é moleza também, né? Então, o diabo, ele é enganador. Aí a gente vê várias situações na Bíblia, e está descrito aí na revistinha de vocês, algumas passagens bíblicas onde mostra isso, né? Que o diabo, ele é o pai da mentira, que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz e tudo mais. Então, o que nós devemos fazer? Consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade para a nossa vida, e quando nós estamos embasados nessa verdade, Satanás não nos engana com as mentiras dele, ok? Bom, Jesus é a única salvação para o corpo, alma e espírito. Olha que coisa interessante. Na doutrina espírita, eles acreditam nessa questão da evolução. Bom, eu morro, reencarno. Quando eu faço esse processo de reencarnação, o meu espírito, ele vai se evoluindo. É como se eu pagasse os pecados das vidas anteriores. Se a gente fosse acreditar nisso, nessa teoria, vocês concordam que o sacrifício de Jesus seria em vão? Para que Jesus morreu então na cruz? Para que tanto sofrimento se eu morrendo e depois revivendo, né, reencarnando, eu vou evoluindo até chegar num nível de perfeição? Não precisaria Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Então, aí a gente já percebe mais uma mentira de Satanás para nos desviar da cruz, né? Para nos desviar do sacrifício, não acreditarmos na verdade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Na doutrina espírita, eles também negam o pecado. Eles acreditam não no pecado, mas no karma, né? O que é esse karma? Pensa assim. Vamos supor, eles acreditam que um homem que espancava a mulher na vida passada, ele volta nessa vida, ele morre na vida passada, volta nessa vida como uma mulher que apanha do marido. Olha só, né? O inverso da situação. Ou seja, aquela mulher que voltou encarnada, ela acredita, deve ser meu karma apanhar, eu devo ter feito coisas horríveis na vida passada. Então, mais uma mentira do inimigo. O Senhor nos deu uma única vida para a gente viver de forma sábia, para a gente viver da melhor forma possível, né? O Senhor se entregou lá em João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos uma única vida e o Senhor entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você, para nos dar a salvação, para que os nossos pecados fossem perdoados, a fim de que um dia nós estejamos juntos com o Pai na glória, vivendo uma eternidade. Então, você tem uma única vida para viver. Viva da melhor forma possível. Quando nós conhecemos as verdades que estão descritas na Bíblia, quando nós nos aprofundamos, mergulhamos na palavra de Deus, nós temos embasamento para saber que qualquer mentira que Satanás trouxer sobre a nossa vida não terá importância, não terá valor, porque a nossa fé está firmada no Senhor Jesus. Amém? Então, quando convidarem vocês para uma brincadeira com um copo, para falar com espíritos, não faça isso, tome cuidado. Você não estará falando com espíritos mortos, de pessoas que foram embora, mas você estará falando com demônios. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de brincadeira não serve pra gente. Para que contato com ele? Nós devemos ter contato com o nosso Senhor, né? Aproveitar nossa comunhão, nosso relacionamento com o Senhor e agradecer a Ele pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então,
esse papo de reencarnação, ó, não existe. Da mesma forma que o Senhor deu uma vida para mim e para você, Ele também deu uma vida para os animais. Gato não tem 7 vidas, por mais que a gente ame o bichinho, ele tem uma vida como eu e você. Amém? Que o Senhor possa te abençoar de uma forma muito especial. Muita saudade a gente está sentindo. Não vejo a hora de abraçar um pouquinho vocês, matar essa saudade, ver meus piquerruchos, mas vamos aproveitar esse tempo então para que tenhamos comunhão com a nossa família, comunhão com Deus, e em breve nós nos veremos novamente, tá bom? Amo vocês, que Deus os abençoe, um dia excelente, lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá bom? Ó, beijo gostoso para vocês, tá? Fiquem com Deus, até mais!